Olá, alunos de Pedagogia, primeiro semestre, Unify, noturno. Bom, como vocês sabem, em virtude dessa pandemia, né, as aulas foram momentaneamente suspensas e devem ser, de algum modo, substituídas aí por estratégias distintas. Esse aqui é meu escritório. Talvez não dê para vocês verem tudo. Essa é a vantagem de trabalhar em casa, a gente fica um pouquinho mais à vontade, mas eu estou fazendo essa videoaula e eu vou falar um pouquinho de coisas que nós já comentamos aqui, reforçando, obviamente, alguns pontos que podem ter ficado nebulosos durante a realização da aula presencial. Então eu pretendo hoje resgatar a nossa última aula, as nossas duas últimas aulas, né? Em que nós falamos sobre os sofistas e também a figura de Sócrates, né? Bom, só para a gente começar essa conversa, vocês obviamente viram que a cidade de Atenas, ali por volta do século V a.C., passou por transformações muito profundas no que se refere à sua organização, né? Primeiro porque essa cidade-estado tão relevante na história da Grécia foi uma cidade-estado que efetivamente passou por todo tipo de mudança, né? A começar pela estrutura física da própria cidade, que, como nós vimos, né, foi ampliada, aliás, bastante ampliada depois da guerra contra os persas, e praticamente uma acrópole, né, uma cidade nova surge durante a gestão de Péricles. Vimos também que mudanças foram sendo processadas ao longo do tempo, mudanças jurídicas, primeiro com Solon, depois com Clístenes, e essas mudanças políticas abriram espaço para que Péricles instaurasse um regime político que seria assim a marca registrada da cidade de Atenas, e eu me refiro à democracia, né? É a primeira vez na história da humanidade que, de fato, nós tivemos uma democracia. Lembrando a vocês que a expressão democracia, que é a união de duas palavras gregas, demo, que significa povo, porque a cidade de Atenas tinha sido dividida em 10 demos, 10 povos, né? Cada qual com direito de voto e também a uma parte da cidade, né? Então cada demo tinha um direito a uma parte da cidade. Então demo significa povo e kratos, que vem da onde deriva a palavra, né, a expressão cracia, né, significa poder. Então, se a gente fosse traduzir em termos etimológicos, né, no sentido mais aproximado da palavra democracia, nós teremos alguma coisa parecida com poder do povo, né? Então Péricles ele instaura o regime democrático na cidade de Atenas. É claro que esse regime democrático ele tem algumas características, né? Ele não é um regime democrático, por exemplo, tal como nós o concebemos hoje em dia, né? Porque na Grécia a democracia se exerce diretamente, né? É um exercício direto, ou seja, o próprio cidadão é que vai à ágora, à praça e debate os assuntos da polis, né? Ou seja, os assuntos da cidade, né? Daí deriva a palavra política, né? Discutir ou fazer política é discutir
e pensar os problemas da polis, né? E por fim, né, nós também tivemos a oportunidade de verificar que esse processo todo faz com que a democracia grega difira muito da nossa democracia atual, porque além de ser direta, né, ela é participativa, né? Ou seja, o próprio cidadão é que está ali diretamente, né, participando, né? A nossa democracia atual é uma democracia indireta e representativa, né? A gente elege aqueles que vão nos representar. Claro que isso tem um porquê, né? Eu acho que a principal explicação para isso é o fato de que, no caso da Grécia, a população da cidade de Atenas chegou a alcançar 400 mil habitantes, né? Não é uma cidade pequena, tá? Para os padrões antigos é até uma cidade muito grande. Todavia, desses 400 mil habitantes, apenas 10% eram considerados cidadãos. Então, o critério que definia o cidadão diminuía bastante, né, o número deles na cidade. Então, por exemplo, mulheres não poderiam ser consideradas cidadãs em Atenas, né? Crianças, né, ou estrangeiros, né, ou escravos, né? Nenhum desses arquétipos, né, nenhum desses perfis poderia ser enquadrado como um cidadão. Então, o sujeito tinha que ser homem, maior de 18, livre, não poderia ser escravo, e também não poderia ser um meteco, isto é, um estrangeiro. Então, desses 400 mil habitantes, né, apenas 40 mil eram considerados cidadãos. E desses 40 mil, evidentemente, nem todos frequentavam o espaço público para debater os assuntos da cidade. Esse é um ponto fundamental. Bom, vimos também que nesse período de crescimento da cidade de Atenas, nós vamos ter a agudização de um embate, de uma briga entre dois grupos sociais distintos. Quais são esses grupos? Né? De um lado você tem uma aristocracia tradicional, isto é, aqueles que de alguma forma estavam no comando da cidade há muito tempo, né? Então era algo que passava de geração a geração, né? Essa aristocracia, né? Aliás, a palavra aristocracia, aristói, significa os bem-nascidos, kratos, significa poder, o poder dos bem-nascidos, ou seja, eram sujeitos que tinham terras férteis, o que fazia toda a diferença no mundo antigo e sobretudo nessa região da Grécia, já que as terras férteis não eram abundantes, e que tinham escravos. De modo que esses sujeitos, né, esses aristocratas atenienses, que comandavam historicamente a cidade, eles não precisavam trabalhar, né? Eles dispunham daquilo que eu chamei em aula de ócio, né? O tempo disponível. Esse tempo disponível era fundamental num regime político como o democrático, em que a palavra tem muita força, né? Porque a democracia constitui-se num regime que, diferentemente de outros, né, não é a força bruta, física, que é mais importante. Mais importante é o poder de persuasão, de convencimento que o indivíduo efetivamente tem para ir à praça e ali convencer os demais que suas ideias, seus projetos, enfim, são os melhores e que eles devem ser postos em prática. Então, basicamente, os aristocratas, dentro desse regime, eles estavam em vantagem. E a vantagem era exatamente essa, eles dispunham de ócio, tempo disponível para, por exemplo, preparar os discursos que iriam fazer mais tarde na Ágora, né? Por outro lado, você tem uma outra classe social que vai ascender economicamente em virtude da aceleração comercial, né? Como a cidade havia se expandido, você passa a ter na cidade um número considerável de metecos, de estrangeiros. Ou seja, é uma cidade que cresceu, se adensou em termos demográficos, em termos populacionais,
E quando isso acontece, evidentemente que quem trabalha com comércio, né, não importa que tipo de comércio, isso tende a render. Né? Então é uma classe que enricou, que ficou rica. E a gente sabe que historicamente, quando um grupo conquista o poder econômico, o próximo passo é exatamente o poder político. Então esses comerciantes começam a desejar, né, o poder político que nesse momento está nas mãos dos aristocratas. Né? Dito isso, como a gente sabe, esses dois grupos vão se defrontar politicamente. Né? Ou seja, vão se defrontar política e democraticamente no espaço público. O problema é que esses comerciantes eles não têm tempo disponível, eles não têm ócio. Muito pelo contrário, eles têm negócio. E o negócio, a gente sabe como é que funciona, né? Você tem que zelar pelo seu negócio ou ele não deslancha, né? Ou seja, ele não progride. De modo que, dito isso, esses comerciantes quase não tinham tempo de aparecer à ágora. E quando apareciam, tornavam-se presas muito fáceis, porque, evidentemente, a aristocracia dispunha de um discurso mais organizado, mais racionalizado, né? Por conta do tempo exatamente que eu falei ainda há pouco, né? O tempo disponível. Então, durante algum tempo, os aristocratas derrotavam com muita facilidade os comerciantes nas suas argumentações. Né? E isso foi uma situação, um contexto que perdurou durante algum período. Né? E nem todos os comerciantes poderiam comparecer à ágora, né? Por conta exatamente dos seus negócios. E Péricles chegou inclusive, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a remunerar aqueles que desejassem ir à ágora, abandonando aí um dia de trabalho. Mas mesmo assim, era muito difícil para esses comerciantes comparecerem à ágora, debaterem, deixando seus negócios de lado. A coisa vai começar a mudar, e aqui que entra o primeiro personagem da nossa aula, ou os primeiros personagens, quando os sofistas chegam a Atenas. Né? Eu acho que é importante a gente tentar situar essa discussão, começando pela pergunta básica: quem foram os sofistas? Né? Os sofistas, essa palavra sofista é uma palavra que deriva de sofos, né? Que por sua vez também tem as suas derivações, como sofia, que é sabedoria. Sofos seria um sábio. Né? Então o sofista, ou sofistes, né, do grego, ele seria um sábio. Alguém que tinha um conhecimento, uma cultura geral muito boa e que, evidentemente, conhecia a cultura de várias cidades gregas. Né? E também conhecia profundamente as discussões filosóficas que se faziam naquele período. Né? Então eram pessoas cultas, pessoas que tinham um conhecimento enorme sobre vários assuntos, mas o mais importante é que os sofistas vão aprimorar técnicas que a gente chamou em sala de aula de retórica, né? A arte do bem falar. Né? Que eu dizia a vocês, e reitero aqui, a retórica ela não foi efetivamente criada pelos sofistas. Né? Eu disse que ela foi criada pelos médicos gregos. Né? Então, isso pode parecer estranho num primeiro momento, né? O que esses médicos gregos têm a ver com a arte do bem falar, porque a gente logo relaciona a medicina com a retórica e percebe que há uma distância enorme se a gente for pensar nessas coisas hoje em dia. Né? Mas eu acho que a gente tem que entender um pouco o que a gente está chamando de médicos gregos. Né? Os médicos gregos, na verdade, eram curandeiros. Né? A medicina não era uma medicina como a que nós temos hoje. Né? Então eram curandeiros que recomendavam aos seus pacientes que comessem ervas, né? Tomassem chás de plantas, né, específicas, enfim. Era o que era possível ser feito naquele momento. Agora,
esses médicos gregos, e Hipócrates teria sido o criador da retórica, né? O famoso médico grego Hipócrates, porque esse paciente muitas vezes se consultava e reclamava de uma dor, né, de um incômodo, e esse médico grego falava, olha, mastigue tal raiz, tome tal chá e espere uma semana, duas, sei lá. E de repente o sujeito retornava reclamando da mesma dor. E quando o médico perguntava a ele se ele havia acatado as prescrições que ele fez, o sujeito muitas vezes dizia que não. Né? Então o médico tinha que desenvolver toda uma persuasão, né, uma retórica, para convencer esse paciente de que ele necessitava realizar o tratamento. Né? Então a retórica ela surge com esses médicos gregos, mas os sofistas eles vão muito além, eles se apoderam desse conhecimento e vão muito além na medida em que esses sofistas vão desenvolvendo técnicas que vão melhorar bastante essa questão da retórica. Né? Então eu disse a vocês, vocês devem provavelmente recordar, que esses sofistas desenvolveram métodos, né, para que o sujeito tivesse uma desenvoltura satisfatória ao falar em público. Né? Então, desde a entonação da voz, né, por isso que eles adotavam aulas de canto como métodos aí, como um método viável para a aprendizagem desse processo, a gesticulação do corpo, das mãos, sobretudo, quando um orador se põe diante de um público, né? E por isso que eles faziam aulas de dança para que o corpo se soltasse e além dessa entonação da voz, além da gesticulação do corpo, né? Esse indivíduo também fazia aulas de teatro para poder adequar as suas expressões faciais ao tipo de discurso que estava sendo feito. Né? Se era um discurso mais sério, um discurso mais cômico, tudo isso fazia muita diferença e por isso os alunos também aprendiam, tinham aulas de teatro com esses sofistas. Além disso, esses sofistas possibilitavam aos seus discípulos, aos seus alunos, terem acesso a um conhecimento geral, né, sem o qual nenhum discurso é eficaz, porque não adianta o sujeito falar muito bem, mas não ter conteúdo. Né? Então, isso também era efetivamente ensinado nas práticas sofísticas. Essas práticas sofistas, né, elas eram remuneradas. Né? Ou seja, os sofistas não faziam isso de graça, eles faziam isso mediante uma remuneração. E essa remuneração faz com que os sofistas possam ser considerados os primeiros professores da história. Né? Esses sofistas eles não formavam um grupo coeso, ou seja, não era um grupo de sofistas que andavam juntos. Na verdade, esses sofistas trabalhavam isoladamente, né? Cada qual tentando vender o seu peixe, isto é, fazer o seu trabalho, realizar o seu trabalho e de alguma forma vender, né, o seu curso. Então nós tivemos grandes sofistas na Grécia, Protágoras, Gorgias, Hípias, Trasímaco e tantos outros, e alguns deles inclusive enricaram vendendo, né, esse tipo de ensinamento, de conhecimento. Né? Ou seja, se tornaram homens muito poderosos. Né? Quando esses sofistas chegam à Grécia, né, mais precisamente a Atenas, né, vindos ou da Jônia ou da Magna Grécia, que é a região onde está localizado o sul da Itália, esses sofistas trazem na bagagem, além das suas experiências e da sua cultura, da sua sabedoria, essa técnica que eu estou chamando aqui de retórica. Né? E quando eles chegavam, geralmente vestindo azul, porque o azul é a cor da sabedoria,
davam demonstrações públicas na praça de que podiam fazer um discurso e convencer a todos. E às vezes eles pediam aos transeúntes, aqueles que estavam ali acompanhando a apresentação, que selecionassem um tema polêmico, e esse sofista de imediato improvisava um discurso favorável e a seguir um discurso contrário a esse tema, mostrando que mais do que o tema em si, o que importava era a argumentação, né? Então os sofistas, de maneira geral, eles não estão tão preocupados com a questão da verdade, mas com a questão da persuasão, do convencimento, né? Porque o convencimento é o primeiro passo para vencer o debate. Convencer para vencer. Eu acho que essa é o ponto principal. Quando esses sofistas chegam a Atenas, quem vai recorrer aos serviços desses sofistas são exatamente os comerciantes, né? Que, como nós vimos, levavam uma grande desvantagem em relação aos aristocratas. Só que esse comerciante tinha um problema, porque mesmo com a presença dos sofistas ali em Atenas, o fato é que eles continuavam tendo seus negócios e não poderiam, enfim, abandoná-los. Então esses comerciantes vão pagar esses custos para os seus filhos, ou seja, para que seus filhos o representassem na ágora, debatendo com a aristocracia tradicional. Claro que a aristocracia odiava os sofistas, né? Embora um pouco mais tarde os próprios aristocratas tenham recorrido a esse serviço, né? De modo que os sofistas, eles tiveram um papel muito importante em Atenas, né? Porque, de algum modo, foi graças a eles que a democracia ateniense se consolidou e se equilibrou, né? Porque aí sim você passa a ter grupos, classes antagônicas, diferentes, distintas, que vão disputar o poder de igual para igual, né? Então, como eu disse, os aristocratas não gostavam dos sofistas inicialmente, e mesmo os filósofos, né, talvez Platão e Aristóteles tenham sido os mais emblemáticos, foram críticos contumazes dos sofistas, né, dos sofistas. Por quê? Exatamente por aquilo que eu já havia dito, ou seja, os sofistas eles não tinham aparentemente um compromisso em alcançar a verdade, mas apenas em persuadir, em iludir, né? Há um filósofo que também escreveu uma coleção de história da filosofia, e no volume 1 dessa coleção, eu estou me referindo ao filósofo Bertrand Russell. O Bertrand Russell diz sobre os sofistas que os sofistas, guardando as devidas proporções, seriam como advogados hoje em dia, né? Ou seja, assim como o advogado ele tem que defender o seu cliente, não importa qual seja a causa, e às vezes ele tem que construir toda uma linha de argumentação racional, mesmo sabendo que está defendendo, por exemplo, alguém que é culpado, esses sofistas então construíam os seus argumentos de uma maneira lógica, mas ao mesmo tempo falaciosa, para persuadir, enganar, iludir aqueles que estão ouvindo, né? Então, a despeito desse descomprometimento dos sofistas com a verdade, o fato é que eles exerceram um papel fundamental para a democracia ateniense, na medida em que eles vão vendendo esses conhecimentos para aqueles que podiam pagar. E como eu disse, muitos até enricaram e havia até promoções, né? Eu até comentei em sala que o Protágoras, ao final do curso, desafiava o seu aluno a vencê-lo numa batalha de retórica. Se o aluno o fizesse, não precisava pagar o curso. É claro que se ele ficou rico, é porque todo mundo pagou e ele venceu as batalhas. Então não deixa de ser interessante a gente verificar como
esse grupo, né, que eu estou chamando aqui de sofistas, né, que reúnem aí indivíduos muito diferentes, com métodos muito diferentes, como é que eles procederam na Grécia. Na próxima aula, eu pretendo falar sobre Sócrates.